vai falar, né? Já está pronto aqui para receber. Tá todo mundo aí? Tá. Mais uma vez a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Tem sido uma grata satisfação para mim poder estar nesse seleto grupo, conhecendo, aprendendo um pouco mais, conhecendo as histórias que já têm tocado a nossa vida, não é? Cada mensagem, cada testemunho, cada conversa individual. Eu me alegro de ter podido já comungar um pouquinho com cada um, alguns menos, outros mais. Tivemos momento de risada, tivemos momento de aprendizado, de oração, de Deus usar para falar conosco. Não sei você, mas Deus já tem usado não só profeticamente, mas tem usado às vezes uma palavra simples de um irmão, algo que tem tocado o nosso coração. Em especial, esta tarde, nós vamos meditar a respeito da carta enviada à igreja de Laodiceia, onde temos a oportunidade de aqui estar contemplando todo esse grande sítio arqueológico. E a carta é conhecida de todos os pastores, portanto, eu não seria o mais apto a falar com profundidade das minúcias de toda a parte histórica, ou mesmo voltada nesse sentido, mas desde que fui selecionado para falar sobre ela, tenho pedido a Deus que viesse a me dar uma palavra que pudesse ministrar ao coração dos seus líderes, daqueles que estão empenhados em fazer a sua obra. E a Bíblia diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unges os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Esta é a carta endereçada a uma igreja que não merece sequer um elogio. Eu poderia aqui passar algum tempo falando a respeito disso, mas o que o Senhor me trouxe foi a condição de observar esta igreja, uma igreja prepotente. Uma igreja que via em si mesmo toda a potência necessária para viver, sobreviver, fazer acontecer. As suas obras, embora vistas pelo Senhor, elas não estavam baseadas na dependência de Deus, mas única e exclusivamente na sua capacidade. O que me chama a atenção é que o Senhor revela e expõe a ela tudo isto, mas não para matá-la, não para condená-la. O versículo primeiro que salta aos meus olhos é o versículo de número 19, quando ele diz: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Nós tivemos experiências essa semana que já estamos 5, 6 dias juntos aqui. Hoje pela manhã o pastor Geraldo contando tudo que ele passou, não foi porque Deus o abandonou, mas porque Deus o ama. Muitos de nós às vezes passamos situações e achamos que estamos sendo afrontados, enfrentados e às vezes vítimas de algo que nos rodeia, mas na verdade é o Senhor nos amando. O que nós precisamos entender é que por amor Ele repreende e castiga, porque não quer nos perder. O Reginaldo também, eu me aproveito de tudo que foi aprendido esse dia. O Reginaldo dizendo que o escolhido não tem escolha. O chamado sim, mas o escolhido não. Se ele não tem escolha, Jeremias, citado por ele, disse assim: quando eu quero deixar de fazer, quando eu quero deixar de pregar, quando eu quero deixar de falar, arde como um fogo nos meus ossos. O escolhido, ele não tem opção. E às vezes, irmãos, nós caminhamos, e talvez esse momento que nós temos em particular aqui é para isso.
nós caminhamos, às vezes a gente fala, nem precisa estudar muito, nem precisa orar muito, fala, as pessoas ouvem, a gente prega, a gente constrói, como foi dito aqui, há líderes de grandes igrejas aqui, as pessoas vêm, obreiros te servem, você é tratado como um rei. Mas o que o Senhor está alertando é que nós precisamos estar atentos à nossa real condição. Porque aquela igreja achava ser rica e não era. Aquela igreja achava que estava tudo bem e não estava. Aquela igreja chamada aqui, Laodiceia, chamada de morna, porque ela não era fria e nem quente. E este é o pior estado que podemos estar. Porque eu sempre costumo dizer, dura coisa é aquele que está perdido dentro da igreja. Pois palavra nenhuma mais lhe toca. Você já falou com um crente velho, não de idade, mas de tempo, ele já viu tudo, ele já ouviu. Vai alguém, abre a Bíblia e começa a querer pregar, ele já sabe o que foi dito, ele já sabe o que falar, ele já conhece, ele já viveu, mas ele não tem mais sensibilidade. Ele não tem sensibilidade. Essa é uma pessoa morna. Uma pessoa que está dentro da igreja e nada mais lhe toca. Ele julga como se fosse Deus, ele olha e analisa como se pudesse e tivesse todo o pleno conhecimento. E volto da primeira palavra que citei, uma característica ruim. A prepotência, achar que em nós mesmos nós vamos. A Bíblia diz que Sansão, quando ele se levanta já com os cabelos cortados, a Bíblia diz claramente que ele pensava ir ter vencer como antes, mas já não era. Eu não sei você, não sei eu, mas eu oro a Deus para que nós não cheguemos num momento desse, onde a gente pensa que pode e já não pode mais. E a palavra de Deus essa tarde para nós, para finalizar, ela está aqui inserida em algo que me chamou a atenção quando eu meditava. E hoje o pastor Geraldo pregando fez ainda assentar mais no meu coração. Está aqui no verso 20. Quando ele diz assim a esta igreja. Porque não adianta eu ficar falando dos defeitos. Eu quero falar daquilo que restaura. Porque Deus não quer lançar fora. Deus, o evangelho é inclusivo. Ele quer trazer para dentro. Ele quer restaurar. Ele quer tocar corações. Aquele que era, ele quer que continue sendo. Ele quer que se levante para ser alguém fiel. Deus está à procura daqueles que possam se constranger e se humilhar diante dele. E ele vai dizer no verso 20: eis que estou à porta e bato. Sabe por que me chamou a atenção quando o pastor Geraldo falava? Porque ele falou do Cristo na Filadélfia, que disse: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abro e ninguém fecha, e fecho e ninguém abre. Mas na porta do meu e do teu coração, ele não arromba. Ele não usa a chave de Davi, ele humildemente bate. Bate. E ele vai dizer assim: e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso fala de comunhão. Eu creio. Isso fala, resume tudo que nós temos ouvido esses dias. Fala de voltar ao primeiro amor. Fala, como foi dito pelo pastor Roseno também, de não tolerarmos pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que nos tornam mornos. Nós precisamos fazer e começar por nós. A Bíblia diz que Esdras, quando vai até Jerusalém, antes de começar qualquer obra, ele se assenta e chora intensamente, lamenta aquela desgraça que havia sobrecaído sobre a cidade. Nós precisamos deixar de apontar o dedo e mostrar a falha nos outros. Nós precisamos deixar de apontar o dedo e mostrar ali, aqui, não. É em nós o primeiro momento. Precisamos buscar o sentimento de Davi, que quando tornou-se morno e não foi à guerra, ficando no palácio adulterou, matou, fez tudo isto, mas não perdeu o coração segundo o coração de Deus, porque na hora que é lançado na sua face o seu pecado, ele não procura culpados. Nós procuramos diariamente muitos culpados para as nossas falhas, mas precisamos voltar nessa tarde a bater no peito e dizer: esse homem sou eu. Esse homem sou eu, esta mulher sou eu. Precisamos admitir, eu sou falho, eu sou imperfeito, eu preciso mais de Deus. E quando nós fizermos isso, o Espírito Santo, o nosso Consolador, vai invadir a nossa alma. E aquilo que às vezes nós não sentimos, porque às vezes, irmãos, nós fazemos como Moisés. A Bíblia diz que Moisés cobria o rosto, porque alguns podem interpretar que era para as pessoas não se assustar com a glória, mas na verdade era para esconder a glória que se ia. Porque quando ele subia e tinha contato com Deus, ele descia reluzente, mas os dias passavam e a face ia voltando ao normal. Nós às vezes colocamos máscaras para esconder realmente quem somos, mas o Senhor está buscando pessoas que queiram estar até Ele, para poder mostrar a luz que é de Deus e não do nosso ministério, não da nossa vida, não dos nossos cultos intelectuais ou dos nossos estudos, mas da dependência plena e suprema do Espírito Santo.
pois estamos num país onde 98% é muçulmano. Eu estive já no Japão, onde apenas 1% é cristão. Eu digo para vocês, meus irmãos, o Brasil é uma outra situação. Lá, quer por padres, quer por pastores, por diversos ministérios, até mesmo Seixas Noé fala de Cristo. Mas nós precisamos buscar de Deus o poder grande da sua palavra, para que simplesmente, sem muita eloquência, sem muita teologia, mas com a simplicidade do evangelho, os corações possam ser abertos e convertidos a Deus. É isto que precisamos. Somos líderes e precisamos começar em nós esta revolução. E esta tarde o Senhor diz: eu tenho a chave de Davi. Eu poderia arrombar, eu poderia abrir, mas eu estou batendo. E a fechadura só está do lado de dentro. Só eu e você é que podemos permitir. Que Deus nos ajude e possamos resolver, como foi Daniel dizer, resolveu no coração a não se contaminar. E que possamos ter essa atitude e voltarmos para casa renovados com a graça de Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus. Pastor Anderson que estará ministrando a oração.